Oi, aqui é o Douglas do Convepa e hoje eu tenho um convidado, o Dr. Ricardo Duarte e a doutora Natália Spinartacho. Nós estamos aqui no Alquer, em São Paulo, que é um centro de especialidades de clínicas em pequenos animais. E, bom, eu vou apresentar o Dr. Ricardo. Ele é graduado pela Universidade de São Paulo, ele tem mestrado e doutorado em clínica veterinária e atua mais especificamente na área de gastroenterologia de pequenos animais. E a doutora Natália, ela é formada na FMU, Universidade aqui de São Paulo também, e também tem residência na mesma universidade. Bom, eu queria começar agradecendo, doutor Ricardo, pela gentileza de me receber e falar para nossa audiência, nossos colegas veterinários. Obrigado também, doutora Natália. Eu queria começar fazendo uma pergunta que foi enviada para mim de uma veterinária que acompanha o meu trabalho, e ela tem uma dúvida que é com relação à conduta que você tem em casos de suspeita ou casos já confirmados de pancreatite aguda. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Ela tem alguma dúvida específica quanto ao diagnóstico ou é a conduta? Eu acredito que ela quer saber, a partir do momento que você já tem um caso fechado de pancreatite, qual é o seu protocolo de tratamento, como é que você conduz esse caso, né? Eu vou responder de um jeito que eu costumo cobrar dos alunos nas provas. Então, a gente sabe que as principais manifestações da pancreatite são desidratação, vômito, dor abdominal e anorexia. Então essas são as quatro manifestações mais comuns da pancreatite aguda grave, e são essas manifestações clínicas que é o nosso foco, o foco do tratamento. Então, fluidoterapia é fundamental. Eu acho que o paciente com pancreatite aguda grave, ele talvez seja um dos pacientes mais desidratados da nossa rotina. Talvez só o paciente com hipoadrenocorticismo seja mais desidratado do que. Sem dúvida, vômito e dor abdominal são é o que define o quadro, né? Um quadro de abdômen agudo, por excelência, a pancreatite. Então, analgesia e controle do vômito. Hoje a gente tem protocolos muito bons para controle tanto da dor, sem causar hipotensão, sem interferir muito com o estado mental do paciente, e para o controle do vômito, a introdução do maropitana à rotina é uma coisa que mudou bastante o controle do vômito desses animais. E é muito importante, né, o tratamento, o suporte nutricional, que antigamente e a gente ainda encontra em alguns livros, que o paciente, o cão ou gato com pancreatite deve ficar em jejum, fazer repouso glandular. E isso realmente caiu por terra. A gente sabe hoje que o paciente com pancreatite, aquele que come mais rápido, é aquele que tem maior chance de se recuperar. E ele não precisa, antigamente preconizavam alimentação em sonda de jejum, não, está provado. Eles devem comer, se eles não estiverem comendo, sonda esofágica é indicado, isso não vai causar piora do quadro. A gente só restringe gordura na dieta, não porque essa gordura vai estimular o pâncreas, mas porque algum grau de insuficiência pancreática existe. Então ele pode ter esteatorreia, mas a nutrição é fundamental. E esses quatro problemas, então desidratação, vômito, dor abdominal e anorexia, são fundamentais para ter sucesso no tratamento. A desidratação é muito importante também, tanto é que a ureia talvez seja o principal indicador prognóstico. Quer dizer, se o seu tratamento está funcionando, a ureia deve
voltar a valores normais. Se ela piora no decorrer do tratamento, esse paciente deve estar recebendo menos fluido do que o necessário, ou talvez ele precise de mais coisas para manter a pressão sanguínea, a volemia em si, né? Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa para colega, foque nesses problemas, com a mesma intensidade. Então, desidratação é muito importante. A gente tem que fazer fluidoterapia. Normalmente eles precisam de 3 vezes o volume de manutenção de um cão normal. Tratar a dor é doença, precisa de protocolos eficazes, que realmente a dor visceral é de difícil tratamento. Desculpe interromper, a base de corticoide normalmente é indicado? Não, analgésicos? Analgésicos, normalmente, na rotina aqui, a gente utiliza Tramal, Buscopan, que são protocolos comuns, que não são suficientes para tratamento da dor causada por pancreatite. Então, em geral, algum fármaco é envolvido, como metadona, porque enquanto ele estiver com dor, ele não vai querer comer espontaneamente, isso vai trazer prejuízo para o paciente. Desidratação é um dos pacientes mais desidratados, ele precisa de fluidoterapia, e a fluidoterapia, embora existam fórmulas para a gente calcular e coisa, isso não funciona na prática. Você tem que monitorar o paciente. Então, o paciente tem que ser monitorado quanto à pressão, débito urinário, para checar eletrólitos, para ter certeza que a fluidoterapia está adequada, porque a insuficiência renal causada pela desidratação, quer dizer, inicialmente o paciente tem uma azotemia pré-renal que eventualmente evolui para uma insuficiência renal intrínseca, ou a coagulação intravascular disseminada. A fluidoterapia é muito importante na prevenção dessas complicações. Vômito e dor abdominal, nós utilizamos protocolos comuns, que a maioria dos hospitais usam em São Paulo, como Tramadol, Buscopan, mas geralmente tem que envolver algum fármaco mais potente, como metadona, por exemplo, e reavaliação constante da dor do paciente. Vômito, hoje a gente tem um sucesso grande no tratamento com o citrato de maroptan. Algumas vezes nós fazemos aqui infusão contínua em decorrência de alguns estudos, e nutrição é fundamental. Assim que o paciente estiver hemodinamicamente estável, ele deve receber algum tipo de nutrição, seja por sonda nasoesofágica, se for possível sonda esofágica para fazer, porque a gente sabe que o paciente com pancreatite ele vai se recuperar mais rápido. Nós estamos aqui perto do aeroporto de Congonhas, então às vezes algum ruído de avião vai ocorrer. Nós estamos na rota aqui, mas tudo bem, não tem problema. Então, só repetindo, seria desidratação, controlar a emese, a dor abdominal e manter o animal sempre com algum tipo de alimentação, suporte nutricional. Quer dizer, aquele mito de que o paciente com pancreatite deve ficar em jejum, fazer repouso glandular, isso já caiu por terra há alguns anos. Inclusive, isso que você está falando, doutor Ricardo, vem de encontro à minha próxima pergunta, que é de uma outra veterinária, que ela diz que em alguns artigos que ela leu, em caso de gastroenterites hemorrágicas graves, sugere-se que se faça justamente esse repouso, né, para que você diminua o aporte nutricional ao agente infeccioso e com isso você tenha um controle melhor, uma recuperação melhor da infecção. E por outro lado, ela leu em alguns outros artigos que falam exatamente o contrário, que você teria que dar um suporte para evitar a translocação bacteriana e a complicação, a sepse, enfim. Qual é a seu modo de ver isso? Existe realmente evidência científica, quer dizer, alguns estudos envolvendo gastroenterite hemorrágica, inclusive envolvendo gastroenterite hemorrágica causada por parvovirose, que os pacientes que comem mais rápido, eles vão se recuperar mais rápido também.
Então a indicação é sempre a nutrição. Existem várias modalidades, né, de nutrição, via tubos, e alguns colegas preconizam até nutrição microenteral. Eu não sei, isso não existe um estudo específico para cada tipo. Mas o Gabriel quer participar da nossa entrevista aí. Mas sem dúvida, a nutrição precoce, eu acredito, existe evidência científica que influencia no desfecho clínico, influencia de modo benéfico no desfecho clínico, e eu acredito nisso. Dessa corrente. Até que se prove ao contrário, eu procuro seguir assim, o que a gente tem de evidência científica, que não é tão grande quanto a gente vê na medicina, mas é convincente. Bom, eu esqueci de dizer que o Dr. Ricardo, ele é professor na FMU, ele dá aula no curso de graduação e algumas aulas ele também é convidado, aulas de pós-graduação, para ministrar também. Ele é palestrante em congresso, então é um nome, uma figurinha carimbada aí nos congressos de pequenos animais, sempre vocês vão ver aí o Dr. Ricardo. Bom, Dr. Ricardo, com relação ao Allcare, uma estatística dos casos que vocês atendem com maior frequência, o que você poderia dizer para a gente, qual é a casuística aqui no Allcare? Essa pergunta eu vou passar para a Natália, porque questões envolvendo memória são... A Natália aqui ela é jovem, né? A cabecinha está mais, sem dúvida. E ela sempre sabe as coisas que a gente mais vê e mais atende. Então, Natália, essa parte é contigo. O que você pode dizer para a gente aí? E o avião está passando aqui. Olha, atualmente na clínica, né, de gastroenterologia, a gente tem visto muitos casos de colites, então diarreias específicas de porções de cólon, mais especificamente falando, né, a porção do intestino no sentido de inflamação, né, então as colites eu acho que são os casos mais frequentes que a gente vê aqui. As linfangiectasias, então inflamação geralmente adquiridas a inflamações de doença intestinal inflamatória, então distúrbio da rede linfática do intestino, então gerando hipobuminemia, diarreias, entre outros sintomas e alterações nos exames. As hepatopatias vasculares, então por acúmulos de gordura, então aumento de enzima hepática, eu acho que é bastante comum, né, a gente receber paciente com aumento de fosfatase, principalmente de ALT, né, então a gente acaba atendendo muitos nesse sentido. Então a parte das diarreias são as mais comuns, então seja por colite ou por doença intestinal inflamatória, tendo ou não linfangiectasia associada, eu acho que são as mais comuns. E essa questão do aumento das enzimas hepáticas, que é bem comum mesmo. E na verdade são doenças muito... não é uma doença... a hepatopatia vascular, ela não é uma doença primária hepática, é um sofrimento hepático frente a doenças em outros órgãos. Então, muitas vezes a gente tem que investigar isso. Procurar outras coisas. A causa primária. A causa primária. Então, são casos interessantes, são casos bem, mas a Nath tem razão, acho que as colites são... Os mais comuns. Isso aí, a gente ainda não tem uma estatística, mas a impressão é. Okay. A impressão é. Okay. Bom, agora é uma pergunta que particularmente eu como clínico também encontro na minha rotina, né? E eu fico curioso de saber como que um veterinário que é especializado no trato gastrointestinal faz a abordagem desses casos, né, que é com relação à giardíase. Eu tenho pego alguns pacientes com giardia e eu noto a dificuldade que a gente tem em conseguir eliminar por completo a giardia nos exames, nos coproparasitológicos, né? Muitas vezes a gente usa 2, 3, 4 princípios ativos
e a giardia continua lá. Mesmo você fazendo todo aquele manejo ambiental que a gente sabe que é um problema, né, quando se trata de giardia, mesmo assim o tratamento muitas vezes não surte o efeito que a gente quer. Então eu gostaria de saber qual é, nesse caso, a sua conduta, se você tem alguma fórmula milagrosa, por favor, que possa nos ajudar. Não, giardia é um pesadelo, não só para o clínico geral, para mim, que me considero um clínico geral. Então, eu nunca prometo que vai dar certo. A gente já combina isso com o proprietário, olha, não dá. Eu sempre procuro ter um diagnóstico definitivo, quer dizer, não tratar giardia sem ter certeza de que é. Porque o investimento no tratamento, se a gente quer que dê certo, vai ter que ser um investimento grande em termos não propriamente monetário, mas de dedicação. Então, meu princípio meu fármaco de escolha é o fenbendazol, mas por uma questão puramente de costume. Se a gente reúne todos os estudos em termos de eficácia de tratamentos de giardia, 15%, em média 15% falha. E essas falhas estão relacionadas muito à reinfestação. Realmente o fármaco não foi efetivo, é a reinfestação. Então, normalmente a gente procura ter um diagnóstico, olha, foi diagnosticado no coparasitológico ou num teste ELISA. Eu gosto muito de combinar o coparasitológico e o ELISA para evitar que o proprietário leve aquelas 3 amostras em dias alternados para o laboratório, que isso é um pouco chato. Sim, né? sim. Então, esse funciona bem. No caso de realmente o paciente tem giardíase, a gente vai propor, por exemplo, o tratamento fenbendazol por uma escolha que não é particular. Tem que começar por algum, né? A gente não tem uma prova de que existe algo super que seja o melhor. E normalmente nós fazemos, dependendo do ambiente da pessoa, 3 dias. No segundo dia, isso é muito importante. Tem que retirar o paciente de casa, ele tem que tomar um banho, leva para a clínica, para o pet shop, tomar um banho normal. E enquanto ele está fora de casa, é a hora, como você comentou, que a gente vai fazer a desinfecção do ambiente com amônia quaternária, onde é possível. E isso que eu estou te falando, existe um estudo demonstrando isso, que mais importante de quantos dias você vai tratar, 3 dias com fenbendazol ou com uma combinação de febantel, mais importante do que isso é dar um banho no paciente no meio do tratamento, que muitas vezes ele se reinfesta lambendo os cistos do próprio pelo. Talvez em casos mais complexos, onde existem múltiplos cães na casa, a vacina tem um papel no tratamento também. Existe alguma evidência de que ela pode auxiliar no tratamento. Vacina? Existe um estudo que ela pode auxiliar no tratamento, não só como prevenção, mas no tratamento. Para diminuir a eliminação dos cistos no ambiente. Dos cistos no ambiente, que é o grande foco de reinfestação. E, sem dúvida, testar no final. Quer dizer, terminou o tratamento, vamos testar para ver se ele realmente está negativo. Nesse caso, eu faço um teste ELISA mesmo, para saber se é giardia ou não. E ok, se persiste giardia ou não, e se tudo estiver bem, ok. E, assim, alguns cães com diarreia crônica podem ter giardia e ela não ser a culpada. Ela é aquele inocente que estava na hora do crime. Claro que ela contribui para a diarreia, mas se falhar e a gente demonstrar que a giardia foi erradicada realmente, nós vamos procurar outras causas que levem à diarreia. Certo. Ok? Então, assim, se fosse para falar, o banho é essencial.
realmente é o que vai fazer a diferença, né? E eliminar brinquedinhos que eventualmente alberguem, né? Então todos aqueles brinquedinhos de nozinhos que possam manter o cisto de giardia, a gente pede para o proprietário jogar tudo fora. Realmente é uma guerra e ou ele entra sério ou a chance da gente ter insucesso é muito grande. Você disse que pela sua experiência, qual o percentual de Não é minha experiência, é literatura mesmo assim. Quando a gente reúne todos os estudos de tratamento de giardia, a média é de 15% de falha na terapia, independente do fármaco utilizado. Então, é um problema de reinfestação, de beber água não filtrada. Então, é difícil, é uma guerra difícil. E aí você sugere, num segundo tratamento, usar uma droga diferente? Ou não, normalmente você... se for utilizado metronidazol, por exemplo, daí eu prefiro não utilizar o metronidazol para o tratamento numa segunda etapa. Sim, existe alguma evidência de que alguns pacientes possam ter giardia, principalmente os que tomaram dose baixa de metronidazol, podem ter resistência. A giardia pode ter resistência. A evidência não é boa, mas eu prefiro mudar, mas eu acho que o grande problema está na reinfestação do que no tratamento. É muito importante dar essa atenção especial para o ambiente, né? E o banho é fundamental. Isso é demonstrado em pesquisa, não é minha ideia não. Ótimo. Bom, a gente teria muitas perguntas para fazer aqui para vocês, porque assim, eu acho que é uma área muito extensa, a gente tem muita coisa, teria muita coisa para a gente conversar aqui, mas infelizmente nosso tempo não é na mesma proporção. Então eu gostaria de fazer mais duas perguntinhas. Eu não conheço ninguém que faça esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo aqui. A gente conhece veterinários que falam para os proprietários, dando dicas, orientações. No caso aqui é um veterinário entrevistando um veterinário para veterinários, né? Você acha que essa iniciativa é interessante para os colegas que estão nos assistindo? Eu acho receber esse tipo de informação dessa maneira? Eu creio que sim, porque isso já existe, por exemplo, em outros países. Nos Estados Unidos você tem portais para veterinários que tem, além de entrevistas, tem inclusive aulas disponíveis para cursos online. Inclusive é uma coisa que você paga por isso. Aquilo fornece ao veterinário americano créditos, porque ele tem que comprovar anualmente a sua que ele está se reciclando. Então isso é uma coisa importante. Então eu acredito que é uma tendência natural dentro dos meios de comunicação, é algo que torna viável esse tipo de troca de informações e realmente eu espero ver isso acontecendo. Não é mais, não cabe mais ao futuro, já é uma realidade, né? Eu acho que esses portais, principalmente americanos, eles garantem acesso a informações que normalmente a gente teria que dispor de muito tempo para investigar, e hoje tempo é precioso, um dos nossos mais... Inclusive, assim, o clínico que tem muitas vezes dificuldade, seja ele trabalhando como empregado ou tendo a sua própria clínica, ele tem a dificuldade de se ausentar e largar, deixar a clínica fechada ou encontrar um outro colega que possa o substituir no momento em que ele está participando de um congresso, enfim. Quem mora nas grandes cidades tem a dificuldade de encontrar estacionamentos, geralmente os estacionamentos não são baratos. Você acha que essa forma da gente transmitir, utilizando a internet, a tecnologia, né? Utilizando a internet, então é um mecanismo eficiente e barato para que a informação, o conhecimento se dissemine, né? Sem dúvida, eu acho que é a grande tendência agora, porque a gente aqui em São Paulo, com esse trânsito, mesmo por mais que as entidades tentem facilitar,
Existe trânsito, inclusive de aviões também, né? Não, por mais que a entidade tenha, existem entidades que tentam facilitar, colocando em horários um pouco mais tarde ou levando ao bairro um tema, um palestrante, é complicado, e eu acho que a internet tem esse papel de disseminar isso, porque a gente realmente precisa desse tempo que hoje precioso, é tão precioso, é tão caro para a gente. Né? Sem dúvida. Ótimo. Para finalizar, doutor Ricardo, eu queria que você deixasse um recado para os colegas que estão assistindo a gente. Pode ser com relação à sua área de atuação, de repente uma dica de profissional que ele pode auxiliá-lo no dia a dia da clínica, com relação à abordagem de um paciente que a princípio tem algum problema referente ao trato gastrointestinal. Essa pergunta é difícil, mas a gente sabe, ou pelo menos a aparência é que prurido ou os cães que se coçam representam uma grande parcela do atendimento das clínicas. A outra grande parcela é vômito e diarreia na clínica geral. Então, são os dois principais. Os cães vão para a gente ou porque eles estão com dermatopatias, principalmente as pruriginosas, ou porque estão com vômito ou diarreia. Só que vômito e diarreia, o diagnóstico diferencial é muito amplo. A gente pode estar falando de uma giardíase que é muito razoável a gente começar a abordagem dessa maneira, mas existem uma série de doenças sistêmicas relacionadas inclusive a glândulas, por exemplo, endócrinas, que mimetizam doenças gastrointestinais. Então, embora a gente atenda gastroenterologia aqui, a gente nós sempre pensamos, pode não ser. Então, o gastroenterologista ele é um clínico geral, na verdade. A gente faz o exame clínico do paciente completo, não pode passar nada pela gente. Desde o estado da dentição, a auscultação. Aqui, eu e a Natália, nós trabalhamos juntos, então nós atendemos os pacientes juntos. Se algo fica dúbio para ela, eu repito e a gente entra num consenso para chegar à melhor decisão sobre aquele paciente. Então, em termos de gastroenterologia, os nossos velhos problemas, vômito e diarreia, principalmente quando eles se tornam crônicos, não esquecer, a gente tem que fazer, somos clínicos gerais, temos que fazer tudo e estabelecer uma linha de conduta, porque muitas vezes a gente vê os proprietários, os clientes migrando de clínico para clínico com problemas crônicos por falta de perceber que o clínico estava desenvolvendo uma linha de raciocínio. Ele acha que o clínico simplesmente não tratou, conduzir o caso não, ele estava conduzindo adequadamente. Só que o proprietário acha que ele acha que o cliente acaba achando que o veterinário errou, mas ele não, ele estava começando primeiro pelo mais comum, depois a gente vai para o que eliminar o que é mais comum e partir depois para o que Então, em termos de gastroenterologia, você é clínico geral, não tem jeito. Tanto que para a Natália, ela tem residência em clínica de pequenos animais, e esse é um dos motivos da gente, inicialmente a gente de eu ter convidado para trabalhar junto comigo, porque eu preciso de alguém que veja o paciente como um todo. A gente não pode simplesmente se fechar assumir, num determinado sistema e achar que o animal é um todo. Sem dúvida.
Eu acho que esse é um recado mais do que importante, né? Tudo óbvio, né? Desculpe. Sem dúvida, sem dúvida. Tá Desculpe. Não, sem dúvida. Então, Ricardo, como eu falei, a gente poderia ficar aqui durante horas falando de assuntos bem interessantes, mas o nosso tempo é curto. Eu queria mais uma vez lhe agradecer pela generosidade de ceder um pouco do seu tempo para a doutora Natália também. Eu sei que vocês estão sempre na correria aqui, vocês têm bastante trabalho. Para finalizar de vez mesmo, eu queria que você deixasse o contato aqui do Allcare. Eu acho que o jeito mais fácil de falar com a gente é entrar no site, né, allcarevete.com.br. Ali tem o nosso contato. Por e-mail, eles encaminham para mim ou para a Natália, e conversar com veterinários faz parte da nossa rotina. Na verdade, nossa grande intenção é trabalhar com os colegas, trabalhar junto e de modo que muitas vezes o proprietário, como a gente estava falando, o problema de distância, ele vai precisar de um suporte que esteja próximo à casa dele, um laboratório que esteja próximo à casa dele. Então, nesse sentido, a gente procura contar com o veterinário que encaminhou, para que possamos resolver do melhor jeito possível. Então a gente está à disposição, e se um dia quiserem conhecer aqui, é um prazer receber. A gente almoça meio-dia, né? Como a maioria das pessoas normais, né? Não, mas é uma chance da gente almoçar junto, né? Sim, com certeza. Para finalizar realmente, com mais um avião passando aqui, eu queria agradecer pela sua audiência. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!